Graça e paz. Vamos para o nosso boletim. Evangelho de João, capítulo 1. Nós podemos ler juntos, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração, de todos aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra, trazendo a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Tu sejas, Pai querido, honrado, glorificado na pessoa do Teu Filho. Obrigado por esta manhã. Mais uma vez entregamos este culto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. O número 2 na Bíblia significa testemunho, combinação, confirmação. E aqui nós temos 2 vezes a palavra graça sobre graça. Muitas vezes Jesus, ele quer dar ênfase em algum assunto, ele diz na verdade, sempre chamando a atenção. Essa combinação, porque graça sobre graça, graça revelada no Velho Testamento e graça no Novo Testamento. E essa graça que fomos alcançados por ela, também devemos manifestar essa graça. De graça recebei, de graça dai. Então, esta graça no relacionamento com Deus e a graça no relacionamento com as pessoas. A graça na salvação, nós somos salvos pela graça e andamos também pela graça. Então, por isso que é graça sobre graça, subentendendo aqui que é superabundante graça. A palavra plenitude é pleroma, do original grego, aquilo que é cheio, que é pleno. Nunca vai faltar graça na nossa caminhada, nunca vai faltar graça na salvação. Então, por isso que é graça sobre graça, é graça abundante, superabundante graça. Vamos para o texto. A graça e a verdade são inseparáveis. Nós vamos ver isso aí durante o estudo. Elas são inseparáveis. Por quê? Nós não podemos, e ninguém está autorizado por Deus, separar a graça da verdade. Isso vai dar um problema muito sério. Separar a graça da verdade ou a verdade da graça. Não vai dar certo. Não podemos ter uma sem a outra. Porque há muita gente que diz assim, estou na graça. Precisamos ser cuidadosos. Muitos rejeitam a graça. Isso é verdade. Paulo, quando pregou, e esse texto está narrado, esse episódio está narrado lá em Atos, capítulo 16, que muitos rejeitaram. Isso é normal. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos querem. Isso é uma realidade. Você não precisa ficar forçando ninguém a receber a graça, porque é graça. Quem quiser, receba. Outros tolerariam a graça, mas sem a verdade. Eu estou na graça, mas quando se relaciona a graça com a verdade, aí o sujeito pula fora.
Nós vamos ver isso aqui. Muitos estão dispostos a seguir o Senhor para tirar proveito da graça. Isso aqui é muito comum nos dias de hoje. Da comida que perece. Isso está muito evidente na reação das multidões e até dos discípulos, quando Jesus falou que Ele era o pão da vida, que Ele era a verdadeira comida. Muitos murmuraram e outros ficaram ofendidos. É assim mesmo. Quando Jesus começou a falar da identificação do homem, que Ele era a verdadeira comida, e que Ele está identificado, para você estar identificado com Ele, no comer dEle, da carne dEle, essa identificação, isso trouxe um escândalo entre os judeus. Vamos ver o texto de João 6, 60 e 66. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Também podemos nos perguntar: houve graça antes da vinda de Jesus Cristo? Absolutamente que sim. Como foi que Deus lidou, é a pergunta, com os nossos primeiros pais, imediatamente após a queda? Lidou de acordo com a graça e a verdade. Gênesis 3, esse versículo deve ser o 8, tá? Faltou o versículo aí, versículo 8. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, graça é Deus buscando, indo atrás do homem. O homem não busca Deus. É Deus quem o busca. E aqui nós temos então a lei da primeira menção. O que significa isto? A lei da primeira menção é quando aparece pela primeira vez e ali essa palavra define. Daí para frente só vamos ter a ampliação da definição dessa palavra. Então, onde estás? Isso aqui é a graça, é Deus descendo. Aqui está a lei da primeira menção, isto é, a primeira definição de graça com relação ao homem. Porque até mesmo pelo fato de Deus ter criado os céus e a terra, isto é graça. É muita graça. Deus estender, esta criação e se manifestar através dessa criação. Mas com relação à salvação em busca do homem, é a primeira vez que aparece. Logo após a queda, Deus desceu. E faz a pergunta: onde estás? Então aqui nós temos a definição, o que é graça? É Deus descendo em busca do homem. Onde estás? Vimos que Deus lidou graciosamente com o homem, com a graça. Aqui é graça. E onde está a verdade? O texto, Gênesis 3, 21. Vamos ver juntos? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então preste atenção como a graça está atrelada à verdade. Deus veio em busca do homem. Isso é graça. Mas essa graça se manifesta acompanhada da verdade. Para que o homem fosse salvo pela graça, ele precisa ser vestido com a justiça. E aí Deus faz o quê? Vestimenta de peles para Adão. Aqui é a verdade já trazendo a justiça. Isso é significativo. Porque uma pessoa pode dizer assim: Deus me ama, Ele não vai me condenar por causa do amor, por causa da graça dele, eu vou ser salvo.
por causa da graça dele, você pode ser salvo. Porque você pode dizer, eu vou ser salvo pela graça. Mas existe uma verdade atrelada a esta graça. Adão poderia ter rejeitado a verdade e dizer, eu não quero essa vestimenta. Eu já tenho a minha. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos com relação a isso. E hoje nós temos aí uma expressão, olha, eu estou na graça, até mesmo com relação ao pecado. Está no pecado, estou na graça. Isso foi uma expressão que alguém usou recentemente. Isso significa, você está na graça e a verdade. Por isso que Deus foi buscar o homem, Deus desceu e apresentou a verdade para ele. Qual foi a verdade? Uma justiça imputada. Deus fez vestimenta. Agora, aqui está a verdade. Fez Deus vestimenta. Deus lidou com os nossos primeiros pais, com a graça e a verdade. Graça não é Deus descendo? Também é apresentando a verdade. Não se separa a graça da verdade. De igual modo, eu estou usando dois exemplos aqui do Velho Testamento sobre graça, fora do contexto da lei. Porque até então a lei não fora dada. Estou usando fora do contexto da lei. Como Deus agiu graciosamente em todos os tempos. Na dispensação da graça, na dispensação da lei, fora da dispensação da lei. De igual modo, Deus usou da graça e da verdade com o seu povo ao tirá-lo do Egito. Vamos lá. A saída do seu povo do Egito era a graça em ação, pois não havia nenhum poder fora de Deus que pudesse libertar o homem ou libertar o povo lá do Egito. Aqui está a ampliação. Veja que agora, o que nós temos? Uma lei da primeira menção, a definição de graça. E aqui nós já temos a ampliação da definição dessa graça. Aqui está a ampliação da definição da graça. Graça é Deus descendo, onde está. E fazendo aquilo que o homem não tem condições de fazer. O povo não poderia sair de dentro do Egito. Então Deus desceu por graça, para tirar o povo. Isto é graça, porque não havia força no homem. A mesma situação lá de Adão. Deus desce e faz. Então, veja que graça é Deus descendo e fazendo. Agora, e a verdade com relação à saída do povo do Egito? O cordeiro imolado. O sangue derramado. O sangue colocado nas ombreiras e na verga da porta. A justiça demanda a morte de um substituto inocente, tanto lá em Adão como aqui no Egito. Agora, preste atenção. Sempre Deus buscando o homem, mas sempre ligando essa libertação à verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Vamos ler Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mais uma vez, encontramos a graça e a verdade atuando ao mesmo tempo. Veja só, ao exemplo de Adão, Deus desceu e fez vestimenta. Ao exemplo do povo do Egito, Deus veio tirar este povo do Egito, mas atrelado à verdade, um cordeiro imolado. Um pouco mais adiante, na história do povo de Israel, o salmista revela o sentimento de gratidão
do povo pelo retorno do cativeiro da Babilônia. E profetiza de forma maravilhosa a descida daquele que viria para estabelecer os dois fundamentos da salvação do homem: graça e verdade. Vamos ver aí Salmo 85, 9, 10, 11. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Olha só que coisa rica. Aqui há uma riqueza muito grande. Graça e verdade. Observe que existe aqui uma cadeia de comando, uma ordem. Graça, verdade, justiça e paz. Quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso e os demais, ele diz graça e paz. Porque não existe paz sem graça. Você pode até dizer assim, paz do Senhor, não é uma expressão bíblica. Paz e graça. Por quê? Porque não existe paz sem a graça. Sempre a graça vem antes. Sempre. E aqui diz assim, olha, graça e verdade, justiça e paz. Consequência de quem está nesta verdade, revestido da graça, justiça e paz. Se beijaram. Aqui é o relacionamento, a intimidade do homem para com Deus. Mas tudo pela graça. Mesmo vivendo dentro do contexto da lei, agora do contexto da lei, porque os dois exemplos estavam fora do contexto, o salmista vislumbra ou ganha, ou vê uma revelação, ou tem uma revelação de Deus, da salvação do homem pela graça. Encontraram-se a graça, o texto, e a verdade. É Deus descendo. É Deus vindo à terra. Brotando dessa terra agora a verdade. Aqui nós temos então graça antes da verdade, mas nunca sem a verdade. Graça e verdade. Isso no Velho Testamento. A graça revela a bondade de Deus para com os homens perdidos. E a verdade mostra que Deus é santo. Estou na graça. Ótimo. Mas Deus é santo. Deus requer justiça. A verdade revela o que Deus é. E ao mesmo tempo revela o que nós somos. Deus se revela nas Escrituras. A revelação de Deus está nas Escrituras. Quando você está lendo as Escrituras, você está ouvindo Deus. Então você está ganhando duas coisas. O que Deus é, o que você é. O que Ele é, o que nós somos. Ele é santo. A Bíblia também revela que nós somos impuros. Aí há um casamento maravilhoso. A verdade revela que Deus é santo, ao mesmo tempo revela que nós somos imundos, e aí entra a graça. Pela graça sois salvos. Porque você não pode ser liberto de si mesmo, pela sua própria força. Como é maravilhoso isso. Então, a salvação sempre está atrelada à graça, mas a graça sempre atrelada à verdade. Eu vou ser salvo, mas você conhece a verdade. Ela faz parte da sua vida. Você sabia que há uma justiça que precisa ser imputada? Não, eu não sabia disso. Então, infelizmente, você pode ter aí uma graça, eu não sei bem se é graça. Então, a graça sempre junta a verdade. A verdade, a graça e a verdade vieram por Cristo, não por Moisés. Moisés traz a lei. A graça veio, como a verdade, vieram por Jesus Cristo. Vamos ler o texto de João 1,17? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés.
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A verdade em Cristo mostra o que Deus é. A verdade. Deus é santo. E o que nós somos. E como inseparável da graça, revela que nada podemos fazer, mas traz tudo aquilo que nós precisamos. Pela graça sois salvos. A lei foi dada com especial propósito: revelar a nossa fraqueza. E como retribuição, que muitas vezes a gente pensa que a lei, ela só contribui de forma negativa. Mas ela também, ela retribui de forma positiva. Por quê? Vamos lá. A lei foi dada com especial propósito: revelar a nossa fraqueza. E como retribuição pela obediência, o conhecimento do pecado. Um paradoxo, uma coisa... É que se você tentar cumprir ou agradar a Deus através da lei, porque a lei é boa, é santa, é um mandamento santo de Deus. Se você tenta ser salvo pela lei, o que ela vai fazer? Ela vai revelar que você não pode. Revela a nossa fraqueza. Então, existe uma retribuição dessa obediência. Quando você tenta obedecer à lei para ser salvo, ela mostra que você é pecador. Porque Paulo disse: eu não conheceria o pecado se a lei não disser a cobiça se a lei não disser não cobiçará. Então, de uma certa forma, ela retribui, na verdade, ou revela o que nós somos. Você tenta obedecer. Eu vou ser salvo. E cumpre a lei, ela vai dizer para você que você não pode. Podemos estabelecer um contraste notável entre a lei e a graça. A lei mostrou o que há no homem, porque a lei mostra que nós somos imundos, pecadores. Ok? A lei mostrou o que há no homem, pecado. A graça revelou o que Deus é, amor. Deus amou o mundo de tal maneira. A lei requer justiça dos homens. A lei exige que você cumpra a lei, que você seja uma pessoa santa. É como a lei exigindo do urubu que ele tenha desejo por alpiste. Né? O urubu gosta de carniça. A lei vai dizer para o urubu: você tem que comer alpiste. Se o urubu pudesse falar disso, mas eu não tenho natureza para comer. Então a lei já revela, ele vai botar para fora. O urubu vai dizer assim: eu não consigo comer alpiste, não é a minha comida. A minha comida é carne, é carniça. Então a lei cumpre o seu intento. A lei revela a podridão ou a incapacidade do homem. A lei requer justiça dos homens, a graça imputa justiça nos homens. Uma graça que imputa, graça imputando justiça. A lei exige que o homem seja justo diante de Deus. A graça nos fala que Cristo é a nossa justiça. A lei sentencia a morte do homem que está vivo. E a graça traz vida onde há morte. A verdadeira relação de todas as coisas com Deus nos foi revelada. O Verbo foi feito carne, vivendo entre nós, pleno de graça e de verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a verdade estão na pessoa de Cristo. Então, temos recebido graça sobre graça, significa Cristo vivendo em nós. Porque a graça e a verdade estão na pessoa de Cristo. Um contraste é extraído entre o que foi dado por Moisés
e o que veio por Jesus Cristo. A graça e a verdade não foram meramente dadas, elas vieram por Jesus Cristo em toda a plenitude da sua gloriosa perfeição. Olha, a graça veio, é uma graça personalizada. A graça é uma pessoa, é Cristo. Só que Moisés trouxe a verdade, ele não é a verdade. Ele transmitiu a verdade de Deus, uma coisa externa. Ele falou da verdade, mas ele não veio em Moisés. A verdade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés apresentou a palavra de Deus em forma da lei. Jesus era a própria palavra encarnada. Deus se manifestou através da lei, mas se fez conhecido através do seu Filho. O conhecimento que nós temos hoje de Deus é através do Filho, porque a lei não tem condições de revelar a totalidade da pessoa de Deus. A lei revelou a justiça de Deus, mas não mostrou a sua graça. A lei era a verdade de Deus, mas não a totalidade da verdade sobre Deus. Pela lei veio o conhecimento do pecado, isso está no texto, lá em Romanos, depois você pode ler Romanos 3, 21. Mas nunca lemos na Bíblia que pela lei veio o conhecimento de Deus. Pela lei veio o conhecimento do pecado. Qual é o objetivo da lei? Revelar o que nós somos. Em primeiro plano, o que Deus é. Em segundo plano, o que nós somos. Tanto é que quando Deus trouxe a lei, através de Moisés, logo em seguida ele disse assim, quem dera se eles tivessem tal coração. Parece uma coisa, um contraste. Deus dá a lei e logo em seguida ele fala, quem dera. Por quê? Porque a lei é santa, mas o homem não tem natureza para cumprir. É o mesmo exemplo. A lei exige que o urubu come alpiste, mas você já sabe que a natureza dele é para comer carniça. Encontramos outro contraste da graça e da verdade pela revelação dada por Jesus do programa do diabo. O diabo também tem o seu programa. E nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o inimigo das almas. Ele está aí. E ontem, lendo um artigo, esse escritor diz que os agentes do inimigo das almas dos homens são os próprios homens. Né? É o próprio homem. O agente é o próprio homem. Deus, vocês vão ver que Judas traiu Jesus. O diabo colocou no coração dele Ananias e Safira. Também o Satanás colocou no coração de Ananias mentir. Então, os agentes são os homens. Então, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Às vezes, uma palavra dita na hora errada, uma palavra humana, mata muito mais do que a guerra lá do Iraque. Uma palavra pode destruir uma pessoa. Não precisamos matar fisicamente. Uma palavra mata. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o acusador dos filhos de Deus. Então nós precisamos prestar muita atenção no que está se falando. Quando você estiver ouvindo, que é uma acusação, precisamos ter cuidado. João 8, 44 diz, vamos junto? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, faz o que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesta passagem, o nosso Senhor, de uma maneira notável, definiu o diabo.
o Senhor disse duas coisas a respeito dele, que é assassino e mentiroso. Satanás é a exata antítese da graça e da verdade, porque ele é assassino e mentiroso. Em outras palavras, tudo que Deus é, Satanás não é. Deus é graça, o diabo é assassino. Deus é a verdade, o diabo é mentiroso. Então aqui tem um contraste entre Deus, o que ele é, e o que o diabo é. O diabo é mentiroso, ele é assassino. Deus é gracioso e verdadeiro. Há um contraste aqui entre a graça e a verdade, a morte e a mentira. Ele é assassino, morte, mentiroso. Ele não fala a verdade. E Deus é verdadeiro e gracioso. Na epístola de Paulo, o diabo introduziu, o diabo é assassino, Deus é verdadeiro, o diabo é mentiroso. O diabo introduziu a morte em contraste com a graça que trouxe vida. O diabo é mentiroso em contraste com Jesus, que é a verdade. Na epístola de Paulo aos crentes de Roma, encontramos uma ampliação das palavras graça e verdade. Graça reina através da justiça. É uma ampliação. Vamos ver aí, Romanos 5:21. A fim de que, com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja só, a graça reina através da justiça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E escrevendo para os crentes de Éfeso, o apóstolo fala da justiça que procede da verdade. O que estamos tentando ver aqui é que essa graça que reina através da justiça é muito semelhante a isso que nós estamos vendo, que vamos ver em Efésios 4:24. Vamos ler junto? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então veja só, uma justiça que procede da verdade. Uma graça que reina. A graça reina através da verdade. Então, quando você fala assim, eu estou na graça, subentende que você está sendo governado pela justiça de Deus e pela verdade. Porque o reino significa domínio. Eu estou na graça. É verdade. E a verdade? Está dominando você? Essa graça, ela reina através da justiça. Isso significa que essa graça governa através da verdade. Então não venha com essa história. Ah, eu estou na graça. Isso eu estou dizendo porque muita gente pensa assim. Até alguém que está vivendo em pecado disse assim, eu estou na graça. Com relação até à separação. Eu estou me separando porque eu estou na graça. Isso foi a expressão dessa pessoa. Aí eu perguntei, e onde está a verdade? Porque Deus abomina o divórcio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é só com relação à separação, há muitas coisas no nosso dia a dia. Agindo de forma leviana. Graça
Que coisa maravilhosa estar debaixo da graça. Mas essa graça reina através da verdade, da justiça. Essa pessoa que não é daqui de Londrina disse: eu estou na graça, mas vivendo em pecado. Então, a pergunta foi esta: tudo bem. E a verdade? A verdade é que Deus odeia, Deus abomina o divórcio. E aí, onde você fica? Como é que você faz? Que graça é essa que não está atrelada à verdade? Vocês estão me entendendo, queridos? Não adianta você falar assim: estou na graça, e essa graça está faltando alguma coisa, um braço, está faltando a verdade. A verdade é esta. Eu estou na graça, posso mentir? A Bíblia diz que é para a gente não mentir, não mentais uns aos outros. Essa é a verdade de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com essa expressão para justificar o viver no pecado. Mais uma vez, descobrimos que não podemos separar a graça da verdade e nem a verdade da graça, pois elas são inseparáveis. A verdade sem a graça é como um pavio de candeeiro aceso sem óleo. O que vemos é só a fumaça. A verdade sem a graça é como um candeeiro, um fifó. Não sei se na época de vocês, mas na minha, né, quando não tinha luz elétrica, era candeeiro pendurado assim na parede. Vocês não lembram dessa vez? Só eu aqui, né, que sou antigo. Só eu que sou antigo. Lamparina? É outro nome, né? Eu conheço por lampião também. Lampião, lamparina, fifó. Vários nomes aí nesse Brasil. Fifó? Fifó. Você já viu um pavio queimando sem óleo? Só falta fumaça. É a verdade sem graça. Às vezes uma pessoa que conhece a verdade e não tem graça, ela é fumaça. Só solta fumaça. E essa fumaça até intoxica, né? Tá ali. Vocês entenderam? Porque tem gente que conhece a verdade, mas não trata a verdade como a graça, não é gracioso. Ontem, estudando no grupo do Vides, nós estamos estudando lá os cânticos dos degraus, e falamos que Jesus comia. Qual era a comida de Jesus Cristo? Jesus, está um texto em Isaías que ele veio e ele comia manteiga e mel. Manteiga e mel era o alimento de Jesus. Isto é uma figura. Jesus comeu muitas outras coisas. Ele deve ter comido cabrito lá, assado gostoso, que a Maria e a Marta, né, faziam para ele. Mas graça, manteiga na Bíblia significa graça. E mel simboliza a palavra, a verdade. As tuas palavras são mais doces do que o mel na minha boca. Está lá no Salmo 119, 103. Então, ele comia de quê? De graça, manteiga e mel, que era a palavra. Por isso que Jesus era doce. Era dócil. Porque quem se alimenta de graça não vai ser legalista com os outros. Aliás, tem um programa de televisão que diz assim: você é o que você come. E se você comer de graça e de verdade, você vai ser parecido com aquele que é. Jesus se alimentava de duas coisas. E por esse alimento, ele sabia desprezar o mal e escolher o bem. Por isso que agora está aqui o fundamento da nossa escolha. Você pode, depois de nascido de novo, escolher. Saber desprezar o mal e escolher o bem. Porque se você está se alimentando da graça e de manteiga e mel, você vai querer lama. Aí que está o segredo da vida cristã.
Por que você não sabe? Por que nós não sabemos desprezar o mal e escolher o bem? Por que nós não estamos comendo manteiga e nem mel? Nós não nos alimentamos de manteiga e mel. Por isso que há uma necessidade minha e sua. Precisamos comer, nos alimentar de manteiga e mel. Graça e mel, palavra. Uma pessoa que se alimenta da verdade e da graça, ela é graciosa consigo e para com os outros. E você sabe. Então tem gente que pode alimentar só da verdade. É um risco. Vira um cara chato. Já viu esses caras que ele só tem a verdade para apresentar para você? Eu fui atender uma família aqui que estava apavorada, que a filha teve uma experiência e chegava lá, vocês vão para o inferno se vocês não nascerem de novo. Você traumatizou a família. A filha ficou tão empolgada com a experiência da graça na vida dela, só que ela foi para a família dizendo assim, para olhar para o pai, se o senhor não nascer, o senhor vai para o inferno. Para a mãe, aí um alvoroço, criou dentro da família, até que alguém falou assim, vai lá, Humberto, ajudar, ver, vai socorrer. Está todo mundo apavorado. Ela falou uma verdade? Falou, mas por que faltou? A graça. Então, queridos, não dá para separar a graça da verdade. Você pode ser verdadeiro, mas também gracioso. Gracioso. Porque ele se manifestou graciosamente. Então, um pavio aceso sem óleo, só sai com massa. Agora, um pavio com óleo, aí é outra diferença. Você vê a luminosidade. A graça reina. Assim, a graça é comparada a um rei. Portanto, se a graça reina, ela tem que ser o único meio de salvação. Porque pela graça sois salvos. Sendo assim, a graça anuncia o desejo de Deus a todos os homens. Vamos ler aí? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Veja o que está acontecendo. Nós somos salvos pela graça. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Para quê? O pleno conhecimento da verdade. Mais uma vez, graça e verdade. Está claro? Novamente, de novo, vemos a graça e a verdade agindo na salvação e no conhecimento. Porque quem nasce de novo, cresce. Quem nasce de novo, cresce. Nasceu para crescer. É verdade que a maioria aqui não precisa crescer fisicamente. Mas cresce emocionalmente. Cresce espiritualmente. Cresce no conhecimento da pessoa de Cristo. É um conhecimento vivo, revelado. E quanto mais Cristo, mais dócil. Porque quem come de manteiga e mel, fica semelhante a Ele. Parecido com Ele. A graça pode reinar sobre a maior indignidade. Na verdade, é só com o indigno que a graça se ocupa. Isso é maravilhoso. As Escrituras afirmam claramente que a razão pela qual Deus age em graça é o louvor de sua própria glória. Quando Deus salva pecadores daquilo que eles merecem, Ele mostra a sua misericórdia estupenda, e graciosa. A graça de Deus se recusa a ser ajudada naquilo que ela tem que fazer. Não seria um insulto à soberania de Deus sugerir que ela precisa de ajuda do pobre desempenho do homem?
Não é uma ofensa dizer que Deus está precisando de ajuda? Que essa graça precisa de um empurrão? Não. Pela graça sois salvos. A graça é absolutamente livre de toda a nossa influência. Caso contrário, já não seria graça. Graça significa favor imerecido ou favor dado sem que seja ganho por esforço algum. Qualquer coisa merecida por direito não pode ser nossa por graça. Graça e mérito não podem estar ligados no mesmo ato. São realidades tão opostas como a luz e trevas. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A graça e a verdade estão unidas na transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. A graça veio ao encontro do nada. Não tem mais vinho. É o fim. Pois tudo acabou. Não há mais esperança. Só nos resta o vazio. A alegria, simbolizada pelo vinho, se foi. Acabou-se tudo. Ali, essa figura usada, não tem mais vinho, porque vinho é o símbolo de Israel. Maria estava representando, ela estava transmitindo o sentimento do povo de Israel. Acabou. Nós não temos mais nada. Aliás, até o período profético. Porque antes de Jesus, houve um período de 400 anos de silêncio. Deus silenciou, Deus não está falando mais do que está acontecendo, acabou tudo. Agora, não tem mais vinho, é o fim do judaísmo. É o fim de nós mesmos. Porque quem está entrando em cenário é a pessoa de Jesus Cristo. E nele nós temos a plenitude de graça sobre graça. Que coisa linda. Jesus está colocando o fim no judaísmo. O fim no período profético. Porque agora é ele. Lembra que quando no Monte da Transfiguração apareceram lá Moisés e Elias e os dois discípulos? E aí Pedro fez uma proposta interessante. Uma boa proposta. Façamos aqui 3 tendas. Foi 3? Uma para ti, para Moisés e Elias. Ele ia dormir no relento. Pedro era muito cheio de compaixão, né? Normalmente as pessoas que têm autocompaixão fazem isso, né? Vai você. Mas ele está se colocando ali com pena de si mesmo. Vai você. Proposta linda. Monte da Transfiguração, e eu vou me referir mais uma vez a uma pessoa que disse assim para mim, vocês estão lá em Londrina, no Monte da Transfiguração. Eu falei, meu amado, é o lugar mais perigoso, é o Monte da Transfiguração. Porque lá, o perigo é muito grande. Pedro fez uma proposta para Jesus Cristo de um cristianismo sem cruz. E se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nenhum de nós seria aqui fruto de Cristo. Porque o fruto é só na morte. Se ele não morresse, ele ficaria só. Ele nem morreria, porque Jesus não tinha pecado. E ao salário do pecado é a morte. Como é que Cristo poderia morrer se ele não tinha pecado? Ele ficaria vivo, estaria vivo, quem sabe, ensinando lá em Israel, falando coisas maravilhosas, e geração indo para o inferno. Só ele ficaria. Olha que amor gracioso, maravilhoso. Então, é uma proposta. Foi o diabo que soprou no ouvido do seu Pedro. Ele pode soprar também em você para acusar um irmãozinho. Por isso nós precisamos de discernimento de quem fala, quem está falando, de quem se fala. É preciso investigar, porque estamos lidando no mundo espiritual. Astúcia. O diabo é astuto.
Eles vêm de forma sorrateira. Aquela figura da serpente e do leão. O leão, ele vem todo sorridente pela frente. Ele abraça, graça e paz, irmão. Mas ele está jogando, ele vai grudar no seu pescoço, no jugular. Ele ataca, ele vai te segurar aqui a qualquer momento. A serpente, ela ataca por trás. Para inocular no seu sangue o veneno da morte. Ele vai... Você sabe que do programa de Satanás é debilitar o Filho de Deus? Ele veio, ele debilitava as nações e lançarei por terra. Ele hoje, a função dele é debilitar o Filho de Deus. Através de um veneninho colocado pela serpente que ataca por trás. Crítica. Alguém vai dizer assim, olha, fulano está te criticando. Está te costurando. Estão descendo a lenha. Aí você escuta aquilo ali, é uma dosinha pequenininha de uma jararaca nova. Aí você fica com aquele veneno inoculado ali. Isso vai trazer danos muito grandes. Ressentimento. Mas para quem se alimenta de manteiga e mel, sabe desprezar essa sujeira. Você tem um alimento mais limpo, um alimento gostoso. Você tem graça e mel, doçura. Aí você despreza esse lixo. Como é que você despreza uma crítica? Considere-se que um bem-aventurado sois vós quando disserem mal contra vós e mentindo. Ai, que doçura! Aí você prefere o quê? O ressentimento da crítica ou a doçura da palavra que diz bem-aventurado sois vós quando vos disserem mal? É assim que se alimenta do mel. Não fique dormindo com esse leão, naquele enigma de estação. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Pega esse problema e come, e você vai se tornar. Pega esse leão e rasga no meio, você vai ver mel lá dentro. Então, a dificuldade, os nossos problemas tem como uma finalidade nos transformar em pessoas dóceis e com a doçura de Cristo, com a beleza de Cristo. Nem sei onde eu estou mais aqui, onde é que eu fui mesmo? Vamos lá. Graça são realidades opostas com nós já lemos ali? Não, né? Romanos 11, 6 já? Tá, vamos lá. A graça, tá bom, tá ok embaixo, já sei. A graça veio ao encontro do nada, pois tudo acabou. Não há mais segurança. Só nos resta o vazio. A alegria simbolizada pelo vinho se foi. Vamos ver juntos? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Cadê o seu vinho? O vinho, relacionamento. Não tem mais vinho? Você já não tem mais alegria no seu relacionamento? Existe alguém que vai botar um vinho gostoso, ultra gostoso aí. Acabou o vinho. Aí você vai buscar vinho aonde? Em outros lugares. E é neste ponto que a graça atua, na ausência de tudo. Engraçado, na ausência de tudo. Quando todos os recursos humanos se esgotam, a graça se manifesta. Mas não se manifesta isolada da verdade, porém junto. A graça atua na impossibilidade, não tem mais vinho, acabou, é o fim de nós mesmos. Não há força, o que fazer com esse problema? O que você pode fazer? Então a graça atua exatamente no fim de nós mesmos, no esgotamento de tudo, de toda a nossa força, de todo o nosso poder, se pressupomos que temos. Mas foi. Alegria, vinha, símbolo da alegria, acabou. Não tem mais nada. O seu relacionamento não tem mais nada, acabou. Se esgotou tudo. Então agora, dependa daquele que pode fazer todas as coisas. A graça atua na impossibilidade. A verdade age para fazer do impossível uma realidade. Aí nós temos a palavra. Vocês observam que Deus não opera simplesmente
só pela graça. A graça atrelada à verdade. E onde está a verdade nesse texto? João 2,5. Então, ele falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E se eles não fizessem? O nada continuaria nada. Então veja que a graça revelou ausência. Não há mais nada que fazer. Mas ao mesmo tempo vocês têm uma verdade, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí vem a obediência à palavra. Por exemplo, você deseja tão ardentemente a salvação dos seus filhos, da sua família. A nossa salvação é pela graça. Não é pela fé, pela graça. E a fé vem pelo meio do ouvir. Você deseja ardentemente a salvação da sua família. A salvação é pela graça, você sabe o que vai acontecer. Mas aí porque você está respaldado na verdade, você descansa. Crê no Senhor e será salvo tu, como uma promessa da palavra de Deus. É assim. Vamos botar outra coisa. Você está na graça. Está sofrendo profundamente. O que você faz? Todas as coisas contribuem. Então você está na graça, mas respaldado no que Deus disse. Aí você vai e se apoia daquilo que Deus disse. Então, a nossa experiência está fundamentada na pessoa de Cristo, graça e verdade na pessoa dele. Estamos na graça, louvado seja Deus, mas também fundamentado na verdade. Fazer tudo que ele vos disser, nada mais, nada menos do que isso. Do nada para algo. Os serventes fizeram exatamente o que o nosso Senhor pediu. Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Não lemos? Vamos ler juntos. Enchei, vamos lá? Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. É porque não está em negrito aí. O resultado foi a transformação da água em vinho. A graça se manifestou quando tudo era vazio. E a verdade se manifestou a partir do vazio para trazer à existência aquilo que não existia. A salvação pela graça. Mas nós somos regenerados pela palavra de Deus. Você crê em Deus? Amém. E a verdade? Eu sou um homem de Deus. Ou uma mulher, você pode dizer isso. Eu conheço fulano, é uma pessoa boníssima, maravilhosa. E a verdade nela existe? Ela está fundamentada, toda essa bondade na verdade de Deus? Então é suspeita. Você pode suspeitar de uma bondade que não esteja fundamentada na verdade. Porque é muito simples você ver uma atitude graciosa. Mas nós precisamos ver que essa atitude graciosa deve estar fundamentada numa verdade. Gracioso por quê? De onde procede essa graciosidade? É por temperamento? Porque eu conheço gente que tem um temperamento que dá de 10-0 em regenerado. Mas foge da verdade. Não quer nem saber. Eu tenho uma pessoa que perto dela eu me sinto um nada de uma manifestação tão humilde que essa pessoa é, que eu tenho vergonha de mim. Mas pergunta para ela se ela está na verdade. Então nós precisamos suspeitar. Porque existe por temperamento pessoas boníssimas. Mas precisamos ver se essa bondade está fundamentada na verdade. Você crê em Deus? Sim. De que maneira? Porque está escrito. Você é um salvo? Sim. Deus salvou pela graça. Mas onde está o fundamento disso? Está na palavra. Verdade, graça, graça e verdade. Vamos ler o 2:9? Tendo o mestre Sala provada a água transformada em vinho, faltou o texto. Tendo o mestre Sala provada a água transformada. Então já viu que a água foi transformada, essa água em vinho. O resultado, o bom vinho, melhor do que o anterior. Porque o vinho anterior que acabou era o velho homem. E esse bom vinho agora é Cristo.
que não vai se esgotar jamais. Porque Ele é pleno de graça. A plenitude da sua graça. Quanto mais você tira, mais tem. É Ele, a riqueza dele. Mais uma vez, vemos a graça e a verdade atuando junto. Não podemos conceber a graça sem a verdade, e nem a verdade sem a graça. Exemplo, estou na graça, logo posso fazer o que quero. O fato de estar na graça não dá a ninguém o direito de fazer o que quer. É preciso investigar se aquilo que se deseja está fundamentado na verdade. Então, precisamos ser cautelosos. Você está na graça. Tempo atrás eu chamei uma pessoa e falei assim, você não quer comigo nessa reunião me substituir para fazer estudo? Ele falou assim, eu estou na graça. Tá, ele está na graça. Mas existe uma verdade na Bíblia. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vocês entendem que corremos o risco de uma graça leviana, uma graça sem compromisso? Vocês perceberam isso? Estou na graça. Eu volto a dizer aqui que essa pessoa se separou e disse assim, eu estou na graça. Você já viu na Bíblia que Deus abomina o divórcio? Agora não vem com essa história. Então não vamos separar a graça da verdade, porque a coisa complica. Eu estou na verdade. Gera arrogância. Conhecimento. Eu conheço. Eu tenho domínio sobre as Escrituras. Como alguém que chegou para um líder e disse assim, o Humberto está ali naquela reunião, você não gostaria de ir lá para você, só se for para pregar para ouvir, eu não preciso. Ah, sim. Se é para pregar, eu vou. Mas se é para ouvir, eu não preciso. É muita arrogância, é muito conhecimento. Isso gera soberba. O sujeito fica ensoberbado, fica ensimesmado, vou usar aqui os adjetivos que o pastor Breno sempre usa, né? Fica cheio de si. Eu sei, empinado, narizinho empinado. Eu sei, exibe até os conhecimentos. Aí você não vê um toque da graça nessa pessoa, o que você faz? Estou fora. Agora é gostoso tocar na verdade, vestida do mel. Um mel vestido da graça. Esse mel, a palavra melosa. Você chega na pessoa, você não quer sair de longe, de perto dela. Quer ficar perto. Porque quem conhece a verdade sem a graça, você quer, léguas. Mas quem conhece a verdade atrelada à graça, é gracioso no falar. É gracioso no entender as pessoas, não acusa. Porque foi atingido pela graça, come de graça e age com o outro pela graça, não acusa. Então você é o que você come. Se você está alimentando da graça, você vai ser gracioso. Está alimentando de mel, você vai ser dócil. Você vai ter palavras temperadas com sal, conforme a Bíblia diz. Não é maravilhoso isso? Qual é a sua comida? Quando é que você começa a desprezar o mal? Se alimentando de manteiga e mel. E, por sinal, eu gosto de manteiga. Na minha casa não entra margarina. Não gosto. Mas a manteiga é um alimento gostoso. Apesar do meu triglicérido estar quase 500, eu gosto da manteiga. Não se assuste não, porque eu não vou morrer antes do tempo, não. Não vou morrer, não. O doutor Edgar lá de me ligou ontem e falou assim, você está com o pé na cova. Essa expressão, estou na graça. Estou na graça. Não dá o direito a ninguém de fazer o que quer. Logo eu faço o que eu quero. Não. É preciso investigar. Vamos ler aí 1 Coríntios 10, 23, último texto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Isso aqui que edifica? Não. Então, estou fora. Mas eu estou na graça. E enche o caneco. É brincadeira. E enche a cachola de cachaça. Eu estou na graça. Gente, vamos brincar. Não vamos brincar porque Deus é gracioso, todos nós sabemos. Ele é gracioso, graciosíssimo, mas Ele é cheio de justiça. A verdade dEle. Então não fique lendo a Bíblia só para conveniência sua, aquilo que é conveniente, viu? Textos preferidos para justificar o pecado, a sua atitude. Tem gente que só gosta de alimentar da Bíblia aquilo que é conveniente, conforme o início do texto. O texto que nós falamos lá, da comida, disposto a aproveito da graça, a comida que perece. Tem gente que quer seguir a graça para ser curado de uma doença, para ganhar dinheiro, encher o bolso e ficar mais cheio de si mesmo e construir os celeiros, juntar esse tesouro, quem sabe, olha aqui. Tem gente que gosta, e Deus é gracioso, Ele até dá, porque Ele é gracioso, Ele faz isso. Mas não se esqueça que atrás dessa graça, e por essa graça nós temos uma verdade, que todos nós compareceremos diante de Deus, ou no tribunal de Cristo, ou no juízo final. A justiça vai se manifestar. Não brinque com Deus. Não brinque, leve a sério. Só para encerrar. Tem gente que diz assim, longe dos olhos ali dos irmãos, eu faço o que eu quero. Tem gente aí que vai para lugares ermos e praticando coisas, aí eu estou na graça. Não esqueça que Deus está olhando e está vendo tudo. Isso não é nenhum peso, mas é para vocês terem a ideia de que nós não estamos brincando com Deus, simplesmente de religião, não. Você pode até brincar, mas não esqueça que a verdade está aqui. Ele é gracioso? É, mas Ele é justo. Que Deus, por graça, que Deus revele isso no nosso coração. Que Deus impute mais e mais a sua justiça e a sua verdade em nossas vidas. Que Ele cresça. Amém?